Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula de história, tá? E nós vamos fazer a correção das páginas 121 e 122, tá? A professora tá um pouquinho rouca, tá? Deu alergia, mas vai ficar tudo bem. E aí, nós vamos, não estranhe a voz da prof não, que ela vai falhar às vezes, tá, prof? Mas a prof já tá tomando remédio pra melhorar. Nós vamos fazer a correção da página 121, então, da ficha de atividades de história, vamos lá? E na atividade número 1, falava o seguinte, olha o que vocês tinham que fazer aí, lembram? Quem fez aí, tá de parabéns, né? Quem fez a tarefinha de casa que a professora deixou. No espaço urbano, vocês lembram aí o que é o espaço urbano? As cidades, né? Que funcionam as fábricas responsáveis por produzir a maioria das mercadorias que consumimos, certo? O que você tinha que fazer? Você tinha que circular os produtos, as coisas que são produzidas no espaço urbano. Então, vamos lá? Olha só, o ovo é produzido no espaço urbano? Não, porque precisa de uma granja, né? E isso aí só acontece no espaço rural. Colher, garfo e faca, os talheres, no caso? Sim, então vamos circular os talheres. Uma verdura? Não. Maçã? Também não. E a abelhinha? Também não. Mas o veneno, sim. A bola? Também. Olha só, folha não, abacaxi não. O prato, a xícara e o pires, sim. Então, pode circular. Carne, não. Esta outra folha também não, né? Esta florzinha também, muito menos. Esta outra flor também não. Agora, o jogo de saleiro, né? Sim. E o raio? Não, porque ele é natural, né? Ele vem lá do céu, ele não é produzido em fábricas. Este aqui também, né? É uma base, é como se fosse um alto-falante, né? O foguete também. A folha não, a flor não, maçã também não, trevo não, né? Diamantes também não, porque, né, eles são objetos minerais, né? O picolé é produzido na cidade. Então, olha só, nós temos a sorveteria que nós vamos circular da cidade também. E os prédios também são produzidos na cidade, tá bom? A atividade número 2 fala para você daí escrever uma diferença entre o espaço urbano e o espaço rural. Vamos lá, então? É o seguinte. Então, olha só, pessoal. No espaço rural, foi o que eu coloquei, mas o que vocês colocaram também provavelmente está certo, porque é uma resposta pessoal, tá? Então, se vocês colocaram aí alguma diferença que vocês conseguem encontrar entre o espaço urbano e o espaço rural, está ótimo também. O que a prof trouxe aqui? Que no espaço rural, nós encontramos uma grande quantidade, né? Encontramos uma quantidade maior de árvores, nós encontramos uma quantidade maior de plantas, nós encontramos mais animais. E no espaço urbano tem o quê? Tem mais intervenção humana. O que é essa intervenção humana? É quando o homem mexe, ele modifica mais o espaço urbano do que o espaço rural, tá? Acontece mais no espaço urbano do que no espaço rural, essa intervenção, essa modificação, tá bom? E agora nós vamos para a página 122, e lá vocês tinham, né, uma cruzadinha, né, para completar com as palavras que aparecem nas imagens, né? Então vocês tinham que escrever os nomes das coisas. Então isso aqui é um ônibus, né? Vamos colocar lá. Acentinho, ônibus. Aqui nós temos um hospital, né? Com H, tá, pessoal?
hospital. L no final. Aqui nós temos um parque, né? Não da praça, mas da parque, olha só. Poderia ser praça, mas não tem dois espaços acima para colocar o PR, né? Então, nós vamos colocar parque, olha só. Parque. Aqui nós temos um carro. Olha, quando a língua não treme, são dois R's. Quando a língua treme, é um R só no meio da palavra, tá? Carro. Muito bem. E aqui nós temos um posto de gasolina. Então, vamos colocar lá. Opa. Posto de... O E já tem. S com som de Z, tá, pessoal? Lina. N-A. Muito bem. E aí falava assim na 4. As palavras do quadro a seguir fazem referência ao espaço rural. Então, são palavrinhas que têm a ver com o espaço rural. Encontre elas no caça-palavras, né? Então, plantar, a palavra plantar está bem aqui, ó. Plantar. A palavra trator está bem aqui, olha só. Todas na horizontal, tá bom, gente? A palavra fazenda está aqui, olha só. E a palavra vaca está bem aqui, ó. Certo? Muito bem. Feitas as correções, nós vamos partir agora para a nossa apostila lá na página 204. E nós vamos falar sobre a alimentação dos povos indígenas. Vocês se lembram que nós estávamos falando sobre as comunidades, né? O que acontece entre as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, né? Que eles gostam daquele cuidado com a natureza, que eles têm essa preocupação com a natureza. Por quê? Porque eles necessitam dela para sobreviver. Eles vivem na natureza e da natureza, né? Vamos lá? Então, crianças, aqui na página 204, nós vamos... Na nossa aula, nós vamos falar sobre a alimentação dos povos indígenas. Nós sabemos que os povos indígenas eram tradicionais, né? E eles se dedicavam boa parte do seu tempo aos alimentos. Por quê? Porque eles precisavam primeiro colher, eles precisavam ou plantar, né? Por exemplo, plantar, colher, caçar, pescar e criar animais. Diferentes da gente, por exemplo, que vai só lá no mercado, já busca, né? Paga com dinheiro que a mamãe e o papai trabalhou, você pega o dinheiro, vai lá no mercado, busca e pronto, tá pago. Ah, eu quero comer hoje, por exemplo, uma carne de frango. Eu pego o dinheiro, vou lá no mercado, compro, né, esse frango. Eles não, eles fazem todo o processo, eles criam, né, esses animais, para depois eles, né, abaterem, para depois eles limparem e cozinhar esse alimento, né, para depois... Essa questão, ó, depois precisam prepará-los. Então, eles fazem todo aquele processo tradicional que a gente já conhece, que a gente sabe que acontece de todos os alimentos. Ao invés de eles irem buscar lá no mercado, que eles fazem todo esse processo. Por isso que são povos indígenas tradicionais, tá? Eles se dedicam, parte do tempo deles aos alimentos, tá? Por exemplo, a mandioca aqui. A mandioca, no nosso país, ela tem vários nomes. Ela pode ser chamada de mandioca, ela pode ser chamada de macaxeira, aipim, tá? Tem esses nomes aí, bem diferentes aí do que a gente reconhece. Mas para nós aqui na nossa região, a gente chama mesmo de mandioca, né? Que é aquela raiz, é a raiz de uma planta que a gente come. Olha, o milho, carnes de caça. O que é carnes de caça? Carne de animal, né? Que eles vão lá na floresta, caça o animal e traz para casa para se alimentar, né? Peixes, raízes, tipo cenoura, mandioca, inhame, enfim.
Frutas silvestres. O que são frutas silvestres? Frutas que tem lá na selva, lá na floresta, que eles sabem que podem ser consumidas, então eles comem. Geralmente a gente não encontra elas no mercado e nem na cidade, tá? Somente lá na floresta mesmo. O palmito, castanhas, entre outros, fazem parte desta alimentação dos índios, tá? Da alimentação indígena. E o tempo passou e o mundo se modernizou, né? Nós estamos num mundo mais moderno do que antigamente. E as formas como os alimentos são produzidos também mudaram bastante. Vocês podem observar que antes, na época que a vovó ou a mamãe, até mesmo a sua mãe, era criança, não existia tantas coisas enlatadas, não existia tanta lanchonete aí, não existia iFood, né? Não tinha lanches, não tinha x-tudo, essas coisas não tinha muito não. Era bem pouco, era bem difícil de encontrar. Hoje em dia tem tudo mais fácil, né? Essas coisas são produzidas assim, diferentes, né? Então, o mundo modernizou e os alimentos são produzidos também, eles modificaram bastante. Muitas pessoas que não são indígenas, eles passaram a utilizar máquinas para plantar e para colher. Por exemplo, tem na agricultura de algumas pessoas, por quê? Porque a mão, o trabalho manual, ele dá muito trabalho, ele demora muito para acontecer. No lugar de máquinas que rapidinho elas conseguem plantar, fazer o buraquinho e já ir plantando. E quando é época de colheita, também rapidinho ela consegue colher em grande quantidade, enquanto, por exemplo, a mão de um homem, né, vai demorar bastante para plantar, vai demorar bastante para colher. Então, algumas pessoas elas passaram a utilizar essas máquinas para desenvolver esse trabalho na agricultura. Tá? E elas usam grandes partes de terra, grandes extensões, né? São terras, são espaços assim de terra assim que vai além do que a gente pode imaginar aqui, para plantar um único produto. Vocês já andaram, por exemplo, ali na estrada de Juína, a gente encontra plantações de soja, é isso mesmo. Quando vocês olham assim, o olhinho da gente vai além, né? Vai longe você olhando aquela plantação de soja. Aquela plantação ali provavelmente foi utilizado máquinas para poder plantar. E é utilizado, às vezes, máquina para poder regar também. E quando vai colher, também é utilizado máquinas. Certo, gente? Pois é. Para produzir muitos alimentos assim a um custo baixo, as pessoas desrespeitam esse ciclo da natureza. E o que acontece? Desmatam, né? Tiram árvores do lugar, não colocam outra no lugar. Então, o desmatamento é isso, é quando você tira plantas, árvores, né, de um lugar e você mexe na fauna, na flora, né, brasileira ou enfim, na flora de qualquer outro lugar, e você não coloca outro no lugar. Então, você está desmatando, você só está tirando, você está matando, tá? Então, e essas pessoas, quando fazem isso, elas não se preocupam não com a qualidade do alimento, né? Eles só se preocupam com o quê? Com vender. Como eles têm que vender a um custo muito baixo, eles nem prestam atenção no ciclo da natureza. Por quê? Porque deveria deixar um tempo para a terra descansar, para a terra voltar a criar nutrientes, né? Tudo que ela precisa para ficar forte, para poder ter uma planta ali, para ela poder ajudar essa planta a se vigorar, a ficar bonita, né? Estas pessoas aqui, tá? Que não são indígenas. Já os indígenas, o que eles fazem? Eles continuam respeitando a natureza. Por quê? Porque eles utilizam técnicas que não fazem mal ao solo, não agridem o solo. Então, eles plantam produtos de qualidade, tá? Coisas que eles sabem que são boas para o aproveito, para comer, para se alimentar. E eles também reaproveitam tudo o que os alimentos oferecem. Por exemplo, eles plantaram uma banana lá, né? Um pé de bananeira, uma bananeira. O que eles vão fazer?
Eles vão utilizar até a casca da banana para fazer tipo um pozinho, ele vai pôr a casca da banana para secar, ele vai triturar depois que tiver bem seca aquela casca da banana, vai fazer tipo uma farinha para dar para as crianças menores para poder dar tipo uma força para elas, que vocês sabem que a banana, elas têm bastante vitamina, né? Inclusive a vitamina B, né? Que é a vitamina B1 e a vitamina B2, tá? Então, por isso que vem... Não sei se vocês já assistiram aquele desenho dos bananas de pijamas. Lá, naquele desenho, por que eles são chamados de B1 e B2? Não é porque eles são gêmeos, não. É porque são as vitaminas da banana. A vitamina B1 e a vitamina B2, tá bom? Então, é por isso que eles levam esse nome de B1 e B2, porque eles são bananas, tá? E o nome deles é através da vitamina. Então, pessoal, eles são um exemplo de como devemos tratar a terra. Quem são eles? Os indígenas, né? São um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os animais e a floresta. Por quê? Eles tratam essa terra, esses animais, essa água e a floresta com tanto respeito assim. Porque eles dependem da natureza para sobreviver. Eles moram na natureza e dependem dela para sobreviver. Olha só, eu tenho aqui duas imagens, né? Ó, existem comunidades indígenas, eles vendem os produtos que sobram de suas colheitas. Então, eles plantam, eles cuidam, eles colhem, fazem uso, e o que eles acham que vai sobrar, né? Eles vendem para outras pessoas, tá? E aqui também existem agricultores que plantam em pequenas propriedades, respeitando a natureza. Assim como os indígenas que têm todo o cuidado com a natureza, também ainda existem agricultores, tá? Ainda existem famílias que plantam nas suas propriedades para o consumo. E eles respeitam a natureza. Por quê? Porque eles não utilizam agrotóxicos, né? Que são venenos que ajudam a destruir a terra. Eles utilizam a terra de uma forma correta, porque se eles não plantarem direitinho na época que a terra... se eles não deixarem o tempo certinho que a terra precisa para descansar, eles sabem que o alimento deles não vai ser produzido com uma boa qualidade para que eles possam estar utilizando. Então, eles cuidam muito bem da terra, assim como os indígenas. Mas nem todos os agricultores pensam assim, não. Igual a prof já falou, aqueles lá em cima que vendem muitos produtos com preço baixo, eles não estão nem aí. Aí eles utilizam maquinárias, eles utilizam veneno, eles não respeitam o ciclo da natureza, que é aquele tempo que a terra precisa de descansar, eles não respeitam as matas, eles só vão destruindo porque eles querem mais espaço, cada vez mais eles querem mais espaços. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido até aí. E aí, agora na página 205, vem trazendo sobre as comunidades quilombolas. Vocês lembram que nas aulas passadas, no bimestre passado, a professora veio explicando para vocês o que eram os quilombos, né? Que o quilombo eram como se fosse abrigo, né, dos escravos, né? Eram lugares onde os escravos se abrigavam para poder se esconder, né, dos seus donos, digamos assim, né? Porque as pessoas iam para fora, pegavam essas pessoas lá na África, traziam para o Brasil para trabalhar como escravos. Então, esses escravos, eles não recebiam nada em troca, só a única coisa que eles tinham era a vida, né? Então, eles eram obrigados a trabalhar um tempo maior, se eles não trabalhavam direito, eles apanhavam, né? Eles sofreram bastante. E aí, aqueles que já estavam muito cansados com essa história de ter que trabalhar de graça, não ter liberdade para ir, para voltar onde queria, de ter que se separar da família, o que eles faziam? Eles fugiam, né? Eles fugiram em busca de liberdade. E eles se escondiam em lugares, né? Se abrigavam em alguns lugares, todo mundo junto ali. E esses lugares foram chamados de quilombos, tá? E o quilombo mais conhecido, o que a gente mais conhece, é o quilombo dos
Palmares. E eu vou trazer aqui um vídeo para vocês compreenderem melhor essa história, para vocês relembrarem essa história melhor que eu estou contando aqui para vocês, tá? Peraí. Então, vocês... ficou gravando aqui, né? Vocês viram que os quilombos eram acampamentos de escravos que fugiam, né? Em busca de liberdade. Então, muito bem. Eu vou deixar esse textinho aqui para vocês fazerem uma leitura para lembrar aí do videozinho que a prof trouxe também, que foi bem legal, né? Que trouxe bem resumido esse textinho que nós temos aqui na página 205 e ele vai até a página 206, tá? E aqui na página 206, onde fala que as comunidades quilombolas, elas continuam até hoje mantendo essa relação muito especial de respeito com a natureza, tá? Eles também têm esse cuidado com a natureza, bem como de preservação e transmissão de conhecimentos. Mas vocês pararam para observar que geralmente são as comunidades que necessitam muito da natureza, que tomam de conta da natureza? Vocês pararam para perceber? Olha, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, geralmente são aquelas, olha só, que não tem uma estrutura, por exemplo, para comprar em outro espaço. Então, como eles vivem na natureza, eles se obrigam, ou eles têm sabe, da necessidade de cuidar, né, da natureza para poder sobreviver, certo? Então, ó, muitas comunidades eles fazem artesanatos, né? Eles fazem remédios, cosméticos com elementos da natureza. Então, eles precisam cuidar muito bem da natureza, tá? Eles evitam desmatar, porque algumas árvores, elas produzem seiva, no que eles utilizam às vezes para remédio, para cosmético, para alimento, tá? Então, eles retiram, né, essa matéria-prima da natureza, justamente por isso que eles continuam cuidando da natureza. Eles não desmatam, né? Eles preferem colher os produtos que caem no chão, tá bom? Então, tipo assim, eles vão lá na floresta, o que eles encontram no chão, que a natureza já, como se diz, já caiu, tava maduro, enfim, eles vão lá e recolhem, tá? Eles não estão maltratando a natureza, eles estão cuidando. E aqui nós temos a foto de uma comunidade quilombola em Piaçabu, como que é? Piaçabuçu, olha só. Lá no Alagoas, que palavra difícil essa, né? Então tá, gente. Então aqui eu vou deixar esta atividade aqui, mão na massa. E vocês precisam voltar no texto da página 207, tá? Olha só. Essa é uma atividade para você pesquisar aí no texto da página 207. Em quais estados brasileiros existe a maior concentração de comunidades quilombolas? Se você não quiser pesquisar aqui no textinho, nesse textinho aqui da página 207, olha só, tá? Que é a próxima página. Você pode pesquisar aí mesmo na internet, tá? Pode voltar lá no nosso videozinho, onde a professora mostrou que ele estava mostrando em alguns lugares, né? Onde tem a concentração dos quilombos, né? Das comunidades quilombolas. Então, para vocês poderem pintar aí os estados, né? Vocês estão vendo a separação, cada estado, cada um desse aqui é um estado brasileiro, tá? E aí, você vai pintar os estados brasileiros que existe a maior concentração de comunidades quilombolas. E eu vou trazer a correção desta atividade na próxima aula. E agora, gente, nós vamos lá na página 123 da ficha de atividades, tá? Vamos seguir aqui com a nossa ficha de atividades na 123. E eu vou deixar a atividade 1 e 2 da 123 para vocês fazerem, tá? Precisa ler, olha só. Para vocês desembaralhar as letras que estão penduradas nesta árvore, tá?
e descobrir qual era a cor do tronco da primeira árvore que foi explorada no Brasil. Qual que era essa cor aqui do tronco? Depois vocês vão pintar a árvore com a cor que você descobriu, tá? Então, a cor do tronco dessa árvore é... Desembaralha as letrinhas ali, coloca elas bem aqui e pinta a árvore bem bonita. Número 2. A onça pintada é um dos animais ameaçados de extinção no Brasil. Por isso, ajude-a a encontrar um local seguro para uma reserva natural. Vocês lembram o que era reserva natural, né? Então vocês vão levá-la até o caminho certo que traga ela para essa reserva natural, tá bom, gente? Na página 124, na atividade de número 3, vocês têm o seguinte. No decorrer do capítulo, nós estudamos espaços naturais, espaços urbanos e espaços rurais. Vocês vão observar essas imagens aí e vão escrever se esses elementos que aparecem são do espaço urbano, do espaço rural ou do espaço natural, tá? Por exemplo, indústrias, você encontra elas no espaço natural, no espaço rural ou no espaço urbano? Aí você vai anotar. Vou dizer a primeira. Urbano. Então, as indústrias são no espaço urbano. O ônibus, será que tem ônibus na floresta? No espaço natural? Não. Então, vocês vão procurar onde é o espaço do ônibus. E o trator? E esta planta, nós encontramos ela onde? Tá? Mais embaixo nós temos uma plantação de milho. Onde será que nós encontramos a plantação de milho? E o tucano? Onde será que a gente encontra o tucano? Certo? E agora, nós vamos seguir aqui para a página 125 e nós vamos fazer esta página 125 aqui, tá? E ela fala sobre os espaços culturais. Complete corretamente as lacunas com as palavras do quadro abaixo, olha só. Então, nós temos a palavra preocupação, natureza, equilibrada, tradicionais, sustentável e existência. Na letra A, comunidades são povos que têm culturas próprias. Então, comunidades o quê? Comunidades preocupação, comunidades natureza, comunidades equilibrada, comunidades tradicionais, comunidade sustentável, comunidade existência. Comunidades tradicionais, para quem disse aí. Então, anota aí. E que usam a preocupação para sobreviver, que usam a natureza para sobreviver, que usam a existência, a sustentável e equilibrada. A natureza. Então, anotem aí, natureza. Olha lá. Para esses povos, é impossível pensar aonde, pessoal? Na sustentável, na equilibrada, na preocupação, na existência, sem a natureza. Na existência, tá? Então, anotem aí. Muito bem. Letra B, olha o que nos sobrou. Preocupação, equilibrada e sustentável. Essas comunidades têm uma sustentável, tem uma equilibrada com a preservação, tem uma preocupação. Preocupação, então anotem preocupação. Muito bem. Então, preocupação com a preservação da natureza, buscando uma relação equilibrada ou sustentável? Equilibrada e sustentável, tá bom, gente? Então, olha só, entre as pessoas e o meio ambiente. A 2, pinte com o lápis de cor, tá? Vermelha, as atitudes erradas, tá? Então, vamos já pegar o vermelho aqui pra gente continuar fazendo a nossa leitura aí. Vermelho. As atitudes, em relação às atitudes erradas quanto à preservação da natureza. E depois, com o verde, as corretas, tá? Para essa relação equilibrada e sustentável com a natureza. Jogar lixo na floresta. Nós vamos pintar de vermelho. Então, eu só vou passar um risco, vocês vão pintar aí, tá? Poluir as águas. Também vermelho. Caçar animais em extinção. Também vermelho. Por quê? Porque isso aqui não ajuda na preservação da natureza. Reciclar lixo.
Não. Plantar sementes? Não. Colher frutos? Não. Respeitar as leis? Também não. Usar a madeira de árvore que caiu? Também não. Então, agora nós vamos pegar o verde e pintar o que sobrou, tá? Então, olha só. Vocês vão pintar o restante de verde, porque são coisas que ajudam aí, equilibram e sustentam a natureza, tá bom? É assim que vai ficar. Na página 126, pede o seguinte para vocês, sobre as comunidades indígenas que nós acabamos de estudar. Olha só, nós vamos responder o seguinte: os indígenas, eles são iguais entre si? Eles são iguais entre si? Não, eles não são iguais. Eles respeitam a natureza? Sim. Por que eles não são iguais? Nem todas as comunidades são iguais, elas não são iguais, elas são diferentes. Eles têm o mesmo propósito, que é cuidar da natureza, mas eles não são iguais, eles não agem iguais, né? As regras, as normas de cada comunidade é uma, certo? E a outra é a outra. A letra C. Como é a relação do indígena com a natureza? É equilibrada e sustentável ou é desequilibrada e poluente? Equilibrada e sustentável. E aqui na letra D, vocês vão fazer aí um desenho bem bonito sobre a relação entre o indígena e a natureza, tá bom? Faz aí esse desenho bem legal dele cuidando da natureza, dele vivendo na natureza, porque ele cuida, porque ele precisa sobreviver dela, precisa sobreviver nela e dela, certo? Vou ficando por aqui com a nossa aula de história. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.